Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso do NadiaCast, o podcast do seu dinheiro, ou também o podcast do seu coração. Porque se você tiver um bom coração, você vai em frente. Te peguei, hein? Porque sem coração, o que é uma pessoa sem coração? Não sei, porque todos que eu conheço têm coração. Gostou? Gostei. Um bom podcast. Essa é a Nádia, para quem não conhece, eu sou o Daniel, sejam muito bem-vindos. Se você não nos segue ainda no Instagram, se não nos segue no Facebook, No YouTube. no YouTube, no LinkedIn, siga a gente, seja parte do nosso grupo de amigos, nos questione, converse, arrasta para baixo, arrasta para cima, não sei como é que funciona isso. Arrasta... não tem mais arrasta pra Não tem cima. mais arrasta? Não. Só clica lá no sininho pra quando sair novos episódios você ser notificado e acompanhar aqui os podcasts. O que você mais gostar e puder colocar nas suas redes sociais e nos marcar, ajuda a gente na divulgação. Muito bom. Essa é a forma que a gente tem de chegar em mais pessoas. E como o nosso objetivo é levar esse conhecimento para mais pessoas e poder ajudar, assim a gente cria uma comunidade que vai se ajudando. Nossa, mas ela tá falando bem, hein, gente? Nossa, pra quem não queria ser hoster, para não queria estar aqui, ai não, eu só quero bastidores. Bastidores. E para você que só escuta a gente no Spotify, eu sei, tá andando de moto, tá indo de carro de um lugar para o outro, coloca ali o podcast e vai escutando. Eu recebo várias mensagens quase todo dia. Nossa, Dani, escutei o episódio tal e tive uma iluminação, ou tive uma ideia, ou tive uma visão, ou algo mudou. É isso que a gente quer. Essas pequenas mudançazinhas em um ou outro que estão realmente prestando atenção no que estamos falando. Ok, já tá valendo. E para você que escuta no Spotify, como eu disse, de carro ou de moto, e que um dia quiser conhecer Daniel e Nádia, vai no nosso canal no YouTube. Coloca também o sininho de notificação. O do Spotify sai toda segunda e o do YouTube sai toda sexta. Então, quero conhecer, porque você que está me escutando agora no Spotify, você não está vendo o cabelo dessa mulher. Essa mulher gastou pelo menos, não vamos falar em valores, mas uns 5 mil reais, eu suponho, para fazer esse penteado. Bom, sem falar na roupa, esse terninho dela aí. Bom, estamos investindo, né? Me coloquei no meio. Ela está investindo nessa parte estética dela e está ótimo. Parabéns, está perfeito. E eu preciso dar um tratamento, preciso dar um trato no meu. O que você acha que eu devo fazer, né? Um botox, por exemplo? A gente já conversou sobre isso nos bastidores, mas você não aceita minhas opiniões, você Então, mas eu vou, não. Eu claro que eu aceito as opções. aceita? Eu acho que eu vou dar uma trabalhadinha. Então, Acho que você deve estar pensando, nossa, eles vieram nesse episódio só para enrolar. Não, gente. não. A gente veio falar de um dos episódios mais legais que a gente teve até hoje. Não que os outros não tenham sido, mas quando a gente falou com o pai da Nádia, o Altair Lino Dietrich, o quão simples e poderoso é esse homem. Então, eu não estou falando porque é o teu pai, mas você sabe que eu conheço ele. Sim. Eu conheci antes de você. Ele me trouxe você. Olha que loucura. Então, da mesma forma que ele fala no episódio que eu apresentei o Acre para ele, ele me apresentou você. Olha que legal. E hoje a gente continua juntos fazendo projetos. Primeiro malhando, que você malha comigo. Eu faço projetos com você aqui dentro do nosso podcast. A gente tem um trabalho em conjunto em várias vertentes e áreas. Cada vez mais coisas, Cada vez né? mais coisas. E vocês puderam entender um pouco no episódio passado o quão importante é o ensinamento que esse homem passou. E a gente estava gravando esse episódio especial, que eu acredito que eu falei que é um episódio spoiler, não é spoiler. Na verdade, vamos falar sobre um episódio mapa. Vamos falar sobre o que aconteceu nessa gravação de quase 1h30 de Eu programa. acho o nosso episódio mais longo Mais de longo todos foi que com a gente ele. já gravou. Principalmente porque conta uma história. Eu acho que é legal a gente passar essa história para as pessoas entenderem quem ele é, de onde ele veio, né, o que ele construiu. E quando a gente pensa em trazer convidados aqui, não por ser o meu pai, ou por ser ele, mas quando a gente pensa em trazer convidados e participar e contar a história dessas pessoas, é porque pode ser que uma pessoa que vai estar ouvindo esse podcast se identifique com aquela história e isso faça ela ser tocada e mudar, E mudar. né? Porque a gente se identifica... Com quem que a gente se identifica? Com pessoas.
Perfeito. Quando as pessoas que escutam esse podcast, elas se identificam de certa forma, ou mais comigo, ou mais com você, ou com os dois, e elas levam isso para a vida delas, para o momento de vida que elas estão passando. E a gente traz aqui também situações de momentos que a gente está passando. Tanto é que a gente sempre fala, olha, a gente não combina nada antes, nem nessa gravação a gente Nem combinou. com ele. Eu cheguei assustando ele, né? Eu falei assim, a Nádia te mandou o script que a gente vai falar? Ele, não, Dani, não mandou. É porque não Você tem. quase desesperou ele, porque assim, ele tinha muito mais esse bloqueio de falar em público, e até ele não contou nesse episódio, não deu tempo, porque a história é muito longa e muita coisa ele trouxe aqui, mas todo esse bloqueio veio de situações que ele passou com a mãe, quando o pai tinha falecido, então ele era o filho mais velho, com os irmãos, a mãe sofreu muito, porque eram bastante filhos, então, de certa forma, com a sociedade na qual eles viviam. Então, assim, ele tem esse bloqueio lá da fase da infância dele. Sim. Então, assim, nos últimos anos, ele sempre trabalhou muito com isso. E isso foi muito importante. Por isso que ele valoriza muito esse momento que aconteceu, tanto com você e tanto com o Akbar, porque ele foi ajudado nisso. Realmente, vocês pegaram na mão dele e falaram um baita empresário que precisava de ajuda, e vocês falaram, não, vem cá que a gente vai ajudar. Então, quando a gente traz esses convidados aqui, independente de quem for, é para trazer essa experiência para as pessoas, para elas ouvirem que quando a gente fala em mente Ronin dos ensinamentos, é um pouquinho daquilo que ele falou. Você pensar, né, fazer, você falar e fazer. Porque não adianta nada a gente só vir aqui falar, trazer conhecimento teórico e não trazer pessoas que realmente aplicam e têm sucesso com isso. Sim. Só que eu acho que uma das coisas que ele falou que a gente sempre fala aqui, e eu gosto muito, que ele falou, olha, é uma vida inteira fazendo, é uma vida construindo uma empresa para chegar no momento de venda. É uma vida meditando para chegar nesse momento que ele está hoje. Então a gente traz de novo aqui a questão do longo prazo. Então quando a gente entra no Instagram lá e vê, né, um sucesso muito instantâneo, na verdade, em que bases isso foi construído? Sim. Eu acho que o maior ensinamento, claro, o exemplo da vida dele, e eu, sendo filha, vivendo junto, eu tenho muita admiração e sei o que ele realmente passou, mas quando ele traz esses ensinamentos para as pessoas, é realmente efetivando. Olha, não acontece do dia para a noite. Você precisa se dedicar, você precisa ter persistência. Você precisa descobrir essa vontade dentro de você. E é o que a gente sempre fala aqui. Sim. Então, uma pessoa que realmente sempre teve essa essência dele, essa moral, mas que quando encontrou, né, o Akbar e esses ensinamentos, ele pôde realmente viver de forma plena tudo isso. Perfeito. E eu, como filha, posso te dizer que ele vive de forma plena. A gente nota, a gente vê. Ele é uma pessoa incrível. Então vamos fazer aquele retrospecto da história toda que ele contou. Pelo menos eu vou tentar fazer e você vai me trazendo dados, talvez, que eu possa ter esquecido. Mas a história para mim é muito impactante. Eu acho que eu não vou esquecer. Começa um menino com uma família. O pai comerciante, a mãe professora. Então, a mãe, por ser professora, já deve ter uma boa eloquência e um modo de comandar, porque uma professora comanda uma turma, ela tem que comandar. Aí, criado com muita moral, muita verdade, muita retidão, porque isso é demonstrado não de forma fictícia, é demonstrado pela história que ele conta. Então, quando o pai morre, ele tem que sair de casa para tentar conquistar algo para ajudar a família, para ajudar todo mundo. E se ajudar também. Ele sai, vai conseguindo os empregos, vai montando empresas e empregos, e sempre preocupado em... Tem um momento que ele consegue 2 empregos e ele se preocupa em falar com aquele que tinha... O primeiro que tinha contratado. O primeiro tinha contratado ele, e o segundo veio com um salário 3 vezes maior, e ele voltou lá, olha, se você disser que eu tenho que ficar aqui, eu fico. Mas o outro me ofereceu 3 vezes mais. Honestidade. Honestidade. Ele agiu com honestidade, ele foi reto, ele deu a palavra dele para o outro, ele estava cumprindo com a palavra. Se você disser que eu tenho que ficar, eu fico. Olha o quão é raro isso. Porque hoje é fácil as pessoas dispensarem os outros. Ah, eu consegui aqui, eu nem olho mais para trás. Nem dá satisfação, não responde mais o WhatsApp. Não responde mensagem, não dá satisfação. É isso? É. Hoje a gente participa de grupos onde o professor manda lá, olha, responda uma enquete. Você não responde nenhuma enquete. Você não responde uma enquete. E assim, às vezes, você é com teus amigos, você é com tua família. Você não responde tua esposa, não responde teus filhos. Então, o quão reto a história dele é e mostra que, a partir de um lado moral,
ele foi criando toda uma construção de vida. E as coisas foram acontecendo. O Akbar sempre disse que o Dietrich, ele tem, a família Dietrich em si, né, tem algo que ele chama de, existe a maldição. O que é a maldição? Ué, se você teve um problema, por exemplo, com um trauma de família na infância, e aquilo prejudica a tua vida, isso é uma maldição. Maldição. Dizer, dição, mal, é um mal que foi dito e você acredita nele. Do contrário, a família Dietrich tem a bendição. Porque é um bem, porque eles são bons. Existe uma bondade inerente a eles que contamina. Se é que o bem contamina, porque eu acho que contaminação leva a algo ruim. Então é contagia, né? Que é melhor, porque é um contágio de energia positiva e de coisas boas que esse homem tem. E ele foi trabalhando, e foi se trabalhando. Talvez hoje ele pense, nossa, eu podia ter ficado mais com os meus filhos, eu queria ter ficado mais, mas o quão isso seria realmente possível naquele momento para ele? Não. Talvez para nós hoje, nós estamos montando, eu estou criando uma vida em cima dos meus projetos, das coisas que eu faço. E com essa aprendizagem, eu tento passar o que eu posso para minha filha. Eu tento ensinar para ela e tento estar com ela. Por quê? Geralmente, a pessoa faz e trilha um caminho como ele trilhou, que foi um caminho que graças a um Deus mais forte, a um poder, deu certo. Mas a maioria dos empresários não dá certo. Você concorda que não dá certo? Por quê? Porque eles abandonam a família e fazem só isso aqui. E muitas vezes entra uma outra mulher dentro do relacionamento. Ou, além de entrar isso, gastam todo o dinheiro com bobagens. Ou entram em coisas, né, erradas. Isso, e entram em depressão, porque tem um monte de dinheiro, tem um monte de coisa. E faz o que agora? Porque deixaram de lado o bem mais valioso, que é a família. Então, nós estamos começando. Como? Montando as nossas famílias, montando as coisas que estão próximas a gente. Um namorado, um marido, eu com a minha esposa, com a minha filha. Ou seja, eu tenho uma base, em cima dessa base eu vou construindo as coisas que estão em volta. Mas sempre eu volto para a base. Sempre eu pergunto para minha esposa, e aí, estamos no caminho certo? Tá tudo bem? Vamos junto? Vamos junto nessa? Porque se não tiver a família como base e raiz, já pensou? A minha filha chega com 16, 17 anos e ela escutar o podcast meu e teu daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, ela tem 6, daqui a 10 anos ela escutar o podcast. E se eu não tivesse dado atenção para ela, ou não tivesse sendo reto com ela, ela vai dizer assim, nossa, mas esse pai eu não conheço. Ele falava tão bem para os outros, mas ele nunca me tratou assim. E hoje de manhã eu tive um aprendizado porque eu estava muito feliz hoje de manhã. Eu até nem te contei isso ainda. Mas ontem a minha esposa foi chamada no conselho de classe da escola. E foi uma das últimas a ser chamada. E o conselho de classe, os pais chamam, desculpa, a escola chama os pais para falar como os filhos estão indo. Olha, trabalhe mais o W, o Y dela que ela não está conseguindo captar. Coisas assim, como foi já, uns atrás. Aí nesse a ideia foi lá na escola e a professora falou assim, ó, se eu for resumir a tua filha, eu vou resumir numa palavra. Ela é muito feliz. Como assim? Ela passa felicidade para todo mundo. Eu não vejo essa menina triste nunca. Eu não vejo ela cabisbaixa nunca. Ela tá sempre tentando resolver os problemas dos coleguinhas. Cara, essa menina, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que reclamar. Ela aprende. Se ela não entende, ela levanta a mão. Eu explico, ela entende. Daí eu contei isso para um aluno e falei assim, bom, é reflexo de tudo isso que vocês falam. Ela tá recebendo a cada dia os respingos de algo. Não tinha como ser diferente. Pois é. Só que a gente fica feliz porque daí você tá vendo na prática, quando você fala de domina o teu medo, filha, trata bem as pessoas, filha, volta aqui, você despediu de todo mundo? Ah, eu não quero despedir. Ah, você não quer? Mas não, aqui nós não é querer, aqui é dever. Por quê? Porque você deve algo para as pessoas. O que é? O que eu devo? Respeito.
respeito para o outro ser humano. Então ela aprendeu desde cedo que ela tem que respeitar os outros, respeitar as pessoas, conviver bem com as pessoas. E ela aprendeu a fluir como água. Então ela flui pelas pessoas porque ela aprendeu de alguma forma comigo, mas com a mãe dela, pode acreditar, Sim. que a mãe dela está o tempo inteiro com ela. Porque como eu tô focado, como teu pai, em construir algo Que e é a ajudar as base, a pessoas, segurança da tua família, e né? eu consigo ficar com ela nos finais de semana. Durante a semana, minha esposa leva ela no estúdio e eu vejo ela assim 15 minutos da minha tarde, que é a parte que ela vem correndo, me dá um abraço e fica agarradinha comigo. E os alunos eu vejo que se emocionam porque aquilo é o momento mesmo que dá pra ser. Eu sei que, mas ela tá atrapalhando o teu trabalho? Não tá, gente, porque eu não deixo. Eu fico lá naquele momento e falo, filha, agora o pai tem que trabalhar. E ela entende, fica de ladinho ali e conversa um pouco com os alunos, sendo ela mesma, e volta e vai para casa. Então, durante a semana eu vejo ela alguns minutos, porque eu chego à noite e ela já está dormindo, e eu saio de manhã, ela ainda está dormindo. E ela faz o integral porque ela escolheu, ela quis ficar mais tempo na escola, ela gosta da escola demais, isso é muito bom. E isso é exemplo. E um dia ela vai escutar o podcast com 16 anos, porque tá todos os episódios estão gravados. E eu não tinha. E sabe quando você fala, mas não tinha realmente pensado nisso? Cara, olha o legado que nós estamos deixando, você para os teus filhos, futuros filhos, que virão, tenho certeza. É um legado que É. você tem, porque nunca ninguém vai tirar isso de você. Não. E sabe o que é mais legal de pensar? Que ela vai escutar e vai falar, esse é meu pai. É. Tudo isso eu tô vendo. E foi a sensação que eu tive na gravação do último episódio, sentado ali, Foi olhando. legal, não foi? Eu vi que você se emocionou. E saber que, cara, tipo, não fez diferença ele estar longe, porque eu sabia que ele ia voltar. Perfeito. Ele era a segurança da nossa família. E a minha mãe tava fazendo o que ela podia e o que ela não podia, porque ela também confiava nele. Imagina, o marido dela viajava o Brasil inteiro, mas ela sabia que ele ia voltar. E a briga, as questões sempre foram por ele estar longe, não porque ele estava trabalhando, porque ela queria ter ele perto. Mas a gente sabia que ele ia voltar. Sim, E ele ia voltar do jeitinho que ele tinha ido. sim, Então eu acho que, como filha, você falando da Helena, daqui 10 anos ela vai ouvir e falar: cara, esse é meu pai. sim. Eu vivi isso com ele. Eu sabia que ele estava trabalhando, mas eu sabia que quando eu precisasse dele, ele ia estar ali. E a Andrea, ela é a base de tudo isso. Ela permite que você possa fazer isso, porque você sabe que a Helena está sendo bem cuidada. Muito. Como a Joana, É? que a gente tem que fazer um episódio só pra sua mãe. Porque a gente pensa, nossa, que guerreiro, que monstro. Eu não digo nem que por trás, pelos lados, pela frente, por cima, por baixo, sempre existe uma grande mulher. Essa é a união que a gente fala do masculino e do feminino. Porque ele só pôde sair Porque ele porque tinha ela. alguém estava dando suporte. Aham. E sabe, Dani, que em 2020 eu dei alguns cursos Arta. E o primeiro curso que eu pude dar, eu tive a oportunidade de homenagear minha mãe. Ela assistiu, ela e meu pai assistiram. Uhum. Não foi para o público, foi para alguns convidados, até porque era a primeira vez que eu ia dar o curso. E eu fiz uma homenagem para ela, porque eu conto a história do meu pai, né, a figura do grande empresário, um homem de sucesso. E nunca você conta a figura da mãe, né, a pessoa que ajudou, que era os bastidores. Sempre você fala sobre quem é a figura de sucesso, quem se expõe, quem fala para as pessoas, né? E todos os funcionários dele conheciam ele, sabem quem ele é, sabem até o CPF. E nesse dia eu surpreendi ela porque no dia seguinte era aniversário dela. E eu falei, eu quero agradecer uma pessoa que não tá no script, eu quero agradecer a minha mãe, quero falar sobre a minha mãe. Porque hoje eu só sou essa pessoa de sucesso e meu pai foi a pessoa de sucesso e construiu tudo que ele teve porque a gente saía de manhã, tinha café da manhã. A gente voltava de noite, tinha janta ali. A gente precisava de roupa, a nossa roupinha estava ali passada. A gente precisava de uma cama quentinha, a nossa cama estava ali. Ela cuidou de tudo isso. Ela sempre foi os nossos bastidores. Ela sempre fez tudo, ela sempre providenciou tudo. A gente chegava em casa, a casa estava organizada. A gente saía, ela ficava ali. Ela cuidou de tudo isso. E se não tivesse ela cuidando de tudo isso, a gente não seria as pessoas que a gente era lá fora. Porque a gente ia ter um buraco
sabe? Algo não estaria preenchido. Então a gente só saía de casa e ia enfrentar o mundo, lidar com 4, 5 mil pessoas, porque a gente tinha uma base. Se a gente não tivesse, ia ter sido muito mais difícil. Então, a gente fala aqui, é óbvio que ele tem muito mérito nisso, mas quando a gente fala da base, quando você fala da Andrea, e você agradece isso por ela, tem que agradecer mesmo. Sim. Porque se a gente está fazendo tudo isso agora é porque você tem certeza que a tua filha tem uma base lá. Nunca, sempre vai estar amparada. Se meu pai saiu pro mundo e conquistou tudo que ele conquistou porque ele sabia que os filhos deles estavam amparados. Sim. Tinham a segurança da mãe em casa. Então, o quanto isso é importante, o quanto de pessoas que estão ouvindo isso, essa temporada agora para entender o que pode fazer com a sua empresa. Talvez começando a tratar bem a tua mulher em casa, da mãe dos teus filhos, né? Talvez valorizar isso seja um começo para tua empresa ter sucesso. Perfeito. Porque meu pai falou aqui da vida, né, empresarial dele, mas a gente sempre viu isso em casa. Ele sempre foi o exemplo para isso. Sim. De um bom pai, um bom marido, de trazer segurança, de ter moral, de saber que a gente ouvia falando de vários, fulano se separou, traiu a mulher e tem outra família, e a gente ter a certeza que a gente nunca ia ouvir isso do nosso pai. Então, eu acho que daqui 10 anos, quando a Helena escutar isso, ela vai ter muito orgulho do pai dela. Que bom. Eu fico emocionado e feliz em escutar isso e acredito que é isso mesmo. E só voltando, você estava falando agora da tua mãe, aí tudo que você disse, as pessoas vão pensar assim, não, mas vem cá, fazer uma janta, fazer um café da manhã, arrumar a tua cama, organizar a casa. Isso, se você contratar uma pessoa que trabalha com serviços domésticos, ela vai fazer. Não tem a ver com isso. Tem a ver com lar. A Joana, então esse episódio é para você, Joana. Você criou um lar. Lar vem de lareira. Lar é aquecer. Você traz o calor. O que é esse calor? O calor é o amor. Você deu amor para essa família. Você deu amor para o teu marido, você deu amor para os teus 2 filhos. Você criou simplesmente a base necessária para que tudo funcionasse. Você foi o combustível, Joana. Sem esse combustível, nada teria dado certo. Andréia, você é o combustível para que as coisas funcionem. Então, você quer ser bem-sucedido na vida? Honre as pessoas que estão ao seu lado. Não só os teus funcionários que tem que honrar, honre também a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Honre aqueles que sempre estiveram com você no pior momento. O Dietrich falou dos piores momentos dele, não falou? Falou. Então, fica essa mensagem para você. Fica bem, traz esse lar para dentro de você e confia mais nas pessoas que estão em volta de você. Beijo. Valeu, gente. Valeu, Um beijo. obrigado, galera.